Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse tema, não é, que anualmente é festejado, é comemorado, e a gente vai entender um pouquinho sobre esse tipo de manifestação popular conhecida como Carnaval, não é? Então é importante a gente entender um pouquinho dessa manifestação que as pessoas chamam de cultural, mas que na verdade não é cultural, é diabólica. Satanás, ele se infiltra na sociedade, trazendo dentro da própria sociedade hábitos que são incorporados à mente do homem para que ele peque contra Deus. E no capítulo 8 de Romanos, no versículo 7 e 8, todos acharam? Romanos, quanto? Capítulo 8 de Romanos, versículos 7 e 8. Diz assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Amém? Sentem-se. Então o texto sagrado, ele é muito claro, que aqueles que vivem na carne, quando eu digo viver na carne, quando a Bíblia diz viver na carne, ele não está dizendo outra coisa senão praticar aquilo que a carne pede, que é o que nós vamos estudar nesta tarde, não é? O assunto é viver fazendo a vontade da carne é caminhar para a condenação. Repetindo, o assunto: viver fazendo a vontade da carne é caminhar para a condenação. E o tema dessa mensagem, baseada no assunto, é: por que não convém ao crente participar do carnaval? Apesar de nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, não é como a Bíblia descreve em 13:16 de Coríntios, 6:19 e 20 de 1 Coríntios também, diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele carrega também o pecado. Do jeito que o Espírito Santo habita em nosso corpo, também em nós habita o pecado. Não é? E este pecado está em nós, e ele precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Então nós não temos a capacidade de dominar, mas o Espírito Santo em nós nos capacita a dominar o pecado que está em nós. É tanto que uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. É uma característica que o Espírito Santo traz ao crente, ao cristão. Isso só é possível quando aprendemos a dizer não para a vontade da carne e dos pensamentos. Quando nós dizemos não para o que pensamos e para o que sentimos, o Espírito Santo, ele nos dá mais capacidade para nós vencermos o pecado. Amém, Jesus. Porque a nossa capacidade vem de Deus.
É Deus que nos capacita. E quanto mais você exercita o não de Deus na sua vida, mais Deus, pelo Santo Espírito, Ele te capacita a continuar vencendo. O diabo não tem medo de pregador, o diabo não tem medo de cantor, o diabo não tem medo de crente que tem dom do Espírito Santo, o diabo tem medo de crente santo. E o crente é santo quando ele obedece à palavra de Deus. E quando ele nega a sua natureza caída. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, vamos lá, capítulo 2. De Éfeso. Carta aos Efésios. No capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Ele diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Tem tradução que diz outrora, tem tradução que diz antigamente. Nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então veja que os espíritos malignos atuam naqueles que vivem na desobediência. Não é no obediente. No obediente, os espíritos malignos trabalham para derrubar ele, para ele deixar de ser obediente. E nos que estão no mundo, ele mora, habita lá. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles. Ou seja, nós, antes de nos tornarmos servos de Deus, éramos igual a eles. Caminhávamos no pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. A gente era. Por que nós éramos? Porque nós estávamos nos nossos delitos e pecados. Quando nós recebemos a Cristo, de verdade, de fato, e permitimos a ação do Espírito Santo em nós, nós vamos adquirindo força sobre-humana. Se é sobre-humana, não é humana, é sobrenatural. Para a gente vencer, para a gente prosseguir. Então, quando a gente se submete a Deus, nós adquirimos de Deus, pelo Espírito Santo, a capacidade de vencermos a carne, o mundo e os desejos. O carnaval está ligado às festas pagãs romanas, marcadas pela libertinagem sexual e bebedeira. Antes de ser chamado carnaval, tinha outros nomes. Era bacanal, era lupercalhas, que eu falei isso aqui o ano passado. Quem participou aqui lembra, né? Dos rituais que eram feitos, os sacrifícios de animais, os banhos de sangue para as entidades. Depois tomavam banho de leite para tirar o sangue. E aí eles entravam em todo tipo de orgia sexual. E tinha os seus sacrifícios, não é? E levando assim a provocar a ira de Deus. Depois, Lupercalia veio
da bebida, do vinho, como era conhecido, o Deus do vinho. Porque segundo essa tradição pagã, dizia que Baco era o Deus que abençoava a produção, a plantação dos vinhedos. E assim, quando as uvas eram colhidas, parte disso era dedicado a ele em uma festa. E imagine que essa festa havia todo tipo de perversão sexual. E não era pouca, era muita. Com o passar dos anos, foi se aperfeiçoando, porque o carnaval foi introduzido no calendário religioso da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Você vai entender mais na frente o que eu estou dizendo, né? O carnaval está ligado às festas pagãs romanas, marcadas pela libertinagem sexual e bebedeira. Vamos ver o que o apóstolo Tiago diz sobre isso. Tiago, capítulo 3, verso 16. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Tiago 6, 3 e 16. Porque Tiago não tem capítulo 6. Isso mesmo, professor, cadê o 6? 3 e 16, né? Então você está vendo a expressão do apóstolo Tiago: pois onde existe inveja e rivalidade, ali há confusão e todo tipo de atitude maléfica. Ou seja, o carnaval não é só uma festa carnal, ela é uma festa maligna. É tanto que tem os concursos dos blocos, das fantasias, das escolas de samba, e cada um que oferece um tipo de sacrifício para as entidades dar a vitória a eles. Eu estava vendo ontem um homossexual dando uma entrevista a um repórter que também era homossexual, e ele perguntando sobre a fantasia dele. Ele disse: essa é a fantasia de Pombagira. Não é? Ele todo vestido de preto, com os detalhes, as mãos, e a máscara, que ele depois colocou a máscara, né? E os filhos dela, da Pombagira, também fantasiados. E aí ele dizendo: este carnaval é dedicado a ela. Porque os demônios, os espíritos, eles não têm sexo. Então eles se apresentam para os seus seguidores com um sexo masculino ou feminino. E eles fielmente obedecem. Por quê? Porque eles estão subjugados a ele. Tem uma mãe de chiqueiro no YouTube dando uma entrevista, diz que os próprios terreiros não aceitam a homossexualidade, mesmo que as entidades muitas vezes obriguem os seus seguidores a praticarem, mas lá não tem 3 gêneros, lá é 2 gêneros, e eles são enganados literalmente, só que eles não enxergam. Somente o Espírito Santo abre o olho do pecador, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. 16 de João, versos 7 a 10. Não tem para onde ir. Então, a inveja faz parte do meio maléfico e carnal que o carnaval promove. Não é? No capítulo 5, vamos ver de Efésios, voltando para a carta de Paulo aos Efésios, porque é essencial que nós leiamos texto a texto, você anote, porque você depois vai precisar ler tudinho, depois assistir o vídeo, esse vídeo está sendo gravado, e você, se você não entendeu aquilo que a gente está falando ao vivo, você assistir lá sozinho na sua casa,
anotar e entender o passo a passo daquilo que a gente está falando. Capítulo 5, versos 18 a 21 da carta de Paulo à igreja de Éfeso, diz assim: e não vos embriaguei com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos, na minha tradução, diz assim, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Por que essa expressão, mas deixai-vos encher? Porque tem crente que não deixa o Espírito Santo encher ele. Você sabia? Por quê? Porque quando o crente desobedece, o Espírito Santo não pode encher ele dele próprio. Porque o Espírito Santo já está dizendo, é santo. Como o Espírito Santo vai encher uma pessoa que é desobediente? Não tem como. Aí Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, deixai-vos encher pelo Espírito Santo, do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Ou seja, você precisa buscar encher-se do Espírito Santo. E você enche do Espírito Santo quando você louva, adora, serve, se submete a Deus. É o que Paulo está querendo dizer. E ele ainda diz no verso 20: e cotidianamente dando graças a Deus por tudo. Aí Deus vai me enchendo. Deus vai me enchendo. A gente sabe, irmão, que não é fácil o nosso dia. Não é fácil. Tem gente que tem dias terríveis todos os dias. Não tem um dia de folga. Mas quando ele começa a glorificar a Deus por cada momento, Deus vai enchendo ele. Deus vai enchendo ela. Vai habilitando ele. Vai habilitando ela. Como é que você acha que Paulo chegou no nível que chegou? Foi reclamando? Não. Paulo suportou muita coisa que eu acredito que eu não suportaria uma vírgula que Paulo suportou. Mas ele sempre estava dando graças. Sempre ele estava recomendando, seja grato a Deus. Agradeça ao Senhor. Aí ele diz aqui, repetindo o versículo 20 do capítulo 5 de Efésios: e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Temor de Cristo, sujeitando-os, ou seja, tendo respeito um pelo outro, respeitando cada irmão, independente se ele tem ou não função eclesiástica. Ele deve ser respeitado, porque ele é teu irmão. Amém. Ele é teu irmão. Embora os cristãos não possam se alienar ao sistema mundial vigente e precisem conviver nos diversos relacionamentos sociais normais com seus próximos, como também acontecia com Jesus Cristo, não devem partilhar do mesmo estilo de vida pecaminoso dos incrédulos. A pessoa que persiste na cobiça exclui a ação do Espírito Santo em sua vida. Deus a exclui da participação do seu reino. Ou seja, nós estamos nesse mundo. E nós não podemos estar alienados, viver como nécios, sem desconhecer o que está lá e o que está cá. Ou seja, o que está no mundo e o que está com você. Sem desconhecer quem está lá fora e quem está aqui dentro. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então a gente precisa aprender a conviver dentro dos relacionamentos sociais normais com os seus próximos. Com os que brincam, com os que vivem na carne, com os que vivem entregue ao pecado. Tratá-los bem.
mas entendendo que a vida deles é lá e a sua é diferente. E a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina isso. Jesus, no capítulo 5 de Lucas, a gente vai ver esse exemplo de Lucas, de Jesus em Lucas. Lucas registra isso. No capítulo 5, verso 30 ao 32. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Então entenda, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos dele. Mas como nós vamos falar de Jesus para os que estão no mundo se a gente excluí-los da nossa vida? A gente precisa conviver com eles com sabedoria. Porque a maior pregação não é a que você fala, é a que você pratica. A maior pregação não é aquela falada, é aquela vivida. Porque o que tem de gente pregando aí e trazendo vergonha ao Evangelho, como nós vimos há alguns dias atrás, um pastor abençoando o carnaval, falando do candomblé, dizendo que não era uma coisa do diabo, era uma coisa da tradição. Vemos cantores famosos dando abertura de carnaval pelo Brasil, cantores cristãos. Então, quando essas coisas acontecerem, estiverem acontecendo, não é para a gente ficar triste, não. Isso é um sinal, é Deus dizendo para a gente: tenha cuidado. Não ceda, não caia na mesma situação. A gente precisa focar em Cristo e orar por eles. Quem está em pé, olhe, cuide para não cair. Porque se a gente ficar só criticando quem caiu, a gente se esquece de se cuidar. Termina caindo também. Não é? E o apóstolo Paulo, vamos ver aí, capítulo 5 de 1 Coríntios. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10. Veja como Paulo traz uma orientação exatamente como essa que eu acabei de falar. Paulo diz assim: já vos adverti por carta, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísses do mundo. Paulo diz: não se associe com nada que foi imoral, mas depois embaixo ele diz: dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo. Ele diz no verso 9, não se associa a nada imoral. Mas depois ele diz: eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da prática que a pessoa tem. Porque a pessoa imoral que ouvir o Evangelho pode gerar nela arrependimento e ele ser salvo. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Não devemos partilhar do mesmo estilo de vida pecaminoso dos incrédulos. A pessoa que persiste na cobiça das coisas pecaminosas desse mundo. Tu acredita que tem crente que fica com inveja dos outros que estão no pecado e diz assim: ah, meu Deus, ah, no meu tempo, se eu não fosse crente. Graças a Deus que tu é crente, rapaz. Fica dizendo: se eu não fosse crente. Misericórdia.
Não é? Nós não devemos sentir saudade desse estilo de vida. Nós devemos repugnar, rejeitar. Deus exclui esses tais que desejam participar de uma vida pecaminosa, exclui eles do seu reino. Ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 9 ao verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Amém. Paulo está dizendo, alguns de vocês foram tudo isso lá atrás, mas vocês foram santificados, justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. E ele começa dizendo que os injustos. Então esses irmãos que vivem nessa prática desagradável a Deus, irmãos, no Rio de Janeiro, a semana passada, antes de iniciar oficialmente o carnaval, já tinha um índice de estupro 50% maior do que no ano passado. 50% maior do que no ano passado. Então por aí você vê. E o pessoal ainda defende essa festa maldita, onde os prefeitos e muitos governadores investem dinheiro, dão dinheiro para isso, mas os hospitais estão sucateados, o atendimento péssimo, gente deitada nos corredores em macas, gemendo, chorando por falta de medicamento adequado. Quando está com a dor, dá uma injeção de dipirona, manda para casa, e a pessoa não vai ficar ruim. Isso necessita de um raio-x, de uma tomografia, de um tratamento especializado. Quando você tem que fazer uma tomografia, marca daqui a 6 meses. A pessoa está precisando para ontem. Porque o governo desvia o dinheiro para esse tipo de coisa, fora da corrupção. Então não adianta. Com o advento, com a manifestação, com a vinda do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a tentar conter os excessos do povo. Porque quando chegava o período de carnaval, a Igreja Católica tentava conter, parar a prática que era feita através dessas festas pagãs. Porém, com a resistência do povo, em 590 depois de Cristo, a própria Igreja Católica oficializou o carnaval, dando origem ao carnaval cristão. Vê? Carnaval cristão. A Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte botou um bloco na rua, as irmãs tudo dançando. Eu mandei para o senhor, não foi? O caso é sério, irmão. Vocês estão brincando? Lá na Boba, quando eu vim do mercado, tinha uma casa que estava tocando um monte de música, pessoal cantando aquela música. Eu sou de Jesus, tudo dançando. Aí eu disse, "Oxi." Aí depois eu vi, era feito de uma batista esse ano. Pois é. Eu disse, "Oxi." Tá assim. Em ritmo de carnaval a música. Para vocês verem como está, irmãos. Porque o problema não é a letra, é a música. A letra é uma coisa, a música é outra. Não, eu estou entendendo, a letra está dizendo isso, mas a influência da música.
Quando Davi ia tocar para tirar os demônios de Saul, Davi não cantava não, ele só dedilhava a harpa, só saía a melodia. Porque não é a letra que faz efeito, o que faz efeito é a melodia da música. É a melodia que traz os demônios e é a melodia que expulsa o demônio também. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que vai cantar. Eu prefiro os hinos antigos. Eu, Silvio. Ninguém é obrigado a ser rude, né? Como dizer assim, ou antiquado, como alguém pode chamar, ou saudosista. Não. Mas olha a melodia. Uma melodia de um hino, de um louvor, quando você escuta, ele lhe leva para os pés de Jesus, lhe quebranta, lhe humilha. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa você fogoso, carnal, não. Ele lhe deixa humilhado, prostrado aos pés de Jesus. Glória a Deus. Não pense você que todo suposto hino que se toca é de Deus, não. Esse amor de engano, isso aí Entendeu? Por isso que a gente tem que ter critério, irmão. Critério. Porque o louvor, ele atrai a presença de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Glória a Jesus. Tem que ter muito cuidado com isso. O período, o carnaval precede a quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, amanhã. Hoje não é terça, amanhã é quarta. E vai até o domingo de Páscoa. Nesse período, os fiéis, que eu não sei quais fiéis, porque um cristão de verdade não se envolve com isso. Mas eu acredito que ele está falando dos fiéis do catolicismo. Não é? Nesse período, os fiéis que jejuavam por 40 dias, para lembrar o tempo que Jesus passou no deserto, para compensar as privações. Permitiram-se extravagâncias antes da quaresma, ou seja, a quaresma começa amanhã, quarta-feira. Mas nos dias que antecedem a quaresma, que é o carnaval, eles extravasam. Então, para compensar o pecado deles, eles passam 40 dias sem comer carne. Veja que coisa diabólica e maligna. Ainda em 1 Coríntios, viu, irmão? Capítulo 10. Vamos lá, 1 Coríntios 10. Verso 31 e 32. 1 Coríntios 10, 31 e 32. O apóstolo Paulo diz assim: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Qual é a referência que essas pessoas têm para dar? Me diga. Se a palavra de Deus é bem clara, olha, eles antes da quaresma fazem tudo o que quer, tudo que a carne pede. Aí depois, como sinal de arrependimento, ficam 40 dias de jejum da carne, ou seja, não comem carne. E quando chega a sexta-feira da paixão, aí só come peixe. Veja que coisa maligna, diabólica. E o pior, a sociedade está entranhada com essas falsas doutrinas. Pastor, é quando a gente come, diz que a gente está pecando. Pois é. Tem que comer peixe, pode comer carne. Porque segundo a teologia católica, é a igreja que determina o que o povo precisa fazer, não a Bíblia. Mas é a Bíblia, a palavra de Deus, que determina o que a igreja tem que
fazer. E Paulo está deixando aqui bem claro, olha. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quando a pessoa está lá fora brincando, essa festa maligna, ele está bebendo para a glória de Deus? Ele está comendo para a glória de Deus? Não. Aí ele diz no verso 32: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Três tipos de pessoas. Ou seja, nem para os religiosos, os judeus, que seguiam o judaísmo, aqui Paulo falando aqui, para a igreja de Corinto. Nem para os gregos, ou seja, para o povo, o próprio povo dele, os conhecidos dele, nem para os da igreja. A Bíblia diz ainda, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, faça tudo com ordem e decência. Qual é a ordem e a decência que tem? Me diga, tem alguma ordem, tem alguma decência? Tem? Não tem. Não existe ordem e decência. O nome. Como surgiu o nome? Carnaval. Esses dias de vale tudo, que antecedem a quaresma, e que as pessoas ficam 40 dias sem comer carne, passaram a ser chamados de adeus à carne. Adeus, tchau, carne. Que em italiano é carne vale, ou carnivale, resultando da palavra carnaval, que quer dizer tudo da carne é válido. E como nós lemos em Romanos 8:8, que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma, simbolizava o momento em que as pessoas se revestiam de cinzas, evocando que do pó vieram e para o pó retornariam. Ingressavam no período em que a igreja celebra a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. Depois desses 40 dias, não é? Desse período de carnaval, a partir da quarta-feira de cinzas, eles começam a se preparar para receber Jesus. É uma festa móvel, né? Isso. Aí, para eles receber Jesus, depende primeiro do carnaval. Né? Pois é, porque agora eles vão se preparar, eles vão entrar em um estado de humilhação. Cinza chama isso, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Se vistam de saco e cinza e humilhados perante o Senhor. Foi assim com a cidade de Nínive, quando Deus envia Jonas e prega contra ela e contra o seu pecado, e o povo se arrependeu e se vestiu de saco e de cinza, e jejuaram os homens, mulheres, crianças e os animais, sinal de humilhação. Mas o povo estava em pecado. E a Bíblia diz que o próprio Deus disse a Jonas: o povo não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Por isso que Deus os poupou. Esses aqui não estão conscientes do seu pecado. Porque tem gente assim: não, irmão, não, quando eu estiver morrendo eu peço perdão. Não. Não caia nessa não, meu filho. Que na última hora eu me arrependo porque sabe que vai morrer lá para o inferno. Não, Deus não aceita isso não. Você já ouviu as pessoas falar isso? Já. Estão se programando. Não é assim não. A Bíblia é bem clara quando diz, eu já falei sobre isso aqui, lá no livro de Provérbios.
para o versículo. Vamos ver se eu acho aqui esse texto. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Cadê? Eu não estou achando o texto bíblico, mas eu vou ficar devendo a vocês esse texto bíblico. Quando o Senhor fala através de Salomão, ele diz que o sábio ama e obedece a Deus. O sábio, né? E aqueles que rejeitam a sabedoria, né, o conhecimento de Deus, eles serão rejeitados. É o 35, não? O sábio dará. Não. Aqui, começa antes, aqui, ó. Cadê? Verso 21, 13 e 21 de Provérbios. Filho meu, não se aparte estes ensinos dos teus olhos. Guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso, porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu coração e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais te temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios, porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará os teus pés de cair em ciladas. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não respondas simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã e eu te darei algo, se o tens disponível agora e podes ajudar. Não planejes o mal contra o teu próximo, que confiadamente mora contigo ou perto de ti. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez um mal evidente. Não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele ri com desprezo dos arrogantes e zombadores, entretanto concede graça aos humildes. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. A gente leu isso aqui, ainda não é esse texto, não é? Quando Deus fala, achei, sem querer eu achei, né? A gente vai ler agora, do versículo 22, capítulo 1, verso 22 em diante. Provérbios, capítulo 1, verso 22 em diante. O que eu estava procurando, que a gente leu, não era aquele, mas a gente leu, e a palavra de Deus, ela serve. Mas o que eu estava procurando, eu achei. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? Olha para aí. E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos. Arrudei aí. Continuando, para a gente não perder o foco. E vós descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos,
pois a minha exortação, olha, Deus dizendo, convertei-vos, pois a minha exortação, e eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Palavra de Deus, irmão, não é simplesmente intelecto, a palavra de Deus é Espírito. Jesus diz em João 6,63, a carne para nada presta, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. É Deus que nos ensina a sua palavra. Verso 24, contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem a atendesse. Olha, Deus dizendo, eu estendi a minha mão, e ninguém quis atender, ninguém quis segurar na minha mão. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho, e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão a minha atenção. Entretanto, não vos respondereis. Buscar-me-ão, porém, não hão de me encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do eterno Deus. Olha como é forte. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias condutas inúteis. Está vendo? Se fartarão, vocês vão receber de acordo com a decisão que vocês tiveram. Você vai, não, eu não. Deus está dizendo, vocês vão clamar e eu não vou responder. Vão pedir socorro e eu não vou atender. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Glória a Deus. Aleluia. Se você é o melhor irmão, você pode andar para onde for. O Senhor está com você. Ninguém chega perto de você. Deus é quem guarda você. Deus é quem protege você. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará. Glória a Deus. É um absurdo você ver crente com medo de sair, irmão. Tem crente que não vem aqui para o culto com medo de sair de casa. Carnaval. Vem que é o carnaval. E quando a Bíblia diz, olha, aquele que teme a mim, ele vai, aonde ele estiver, ele vai estar seguro. Eu vou guardar ele. Eu vou estar com ele, porque ele obedece a mim. A não ser que Deus queira guardar o crente naquele dia. Aí ele permite. Eu quero levar hoje aquele santo ali. Aí toma ele. Então, irmãos, não tem como a pessoa viver de forma pecar conscientemente. Eu vou pecar, chama-se pecado premeditado. Eu vou fazer, mas depois eu venho e peço perdão. Não recebe. Porque ele já premeditou. Ele está pisando o sangue de Jesus. Misericórdia. O sacrifício. Está expondo Jesus ao vitupério. Vamos lá para o livro de Hebreus. Vamos ver se é verdade. Porque com tudo que a gente falar, conferir se é verdade, se está na Bíblia. Porque quando alguém estiver assistindo esses vídeos, porque não fica só para a igreja, fica para o mundo todo. Não é?
resfriados que estão dentro das igrejas. Capítulo 10, verso 26. Hebreus 10, 26 em diante. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o quê? O pleno conhecimento da verdade. Aí o que ele diz? Já não resta sacrifício pelos pecados. E aí? E aí? Pecado deliberadamente, conscientemente. Ele premeditou o pecado. Depois eu vou lá e peço perdão. Como se Deus fosse um brinquedo, irmão. Como se Deus fosse qualquer um. Como se Jesus fosse obrigado. Jesus se voluntariou a executar o plano de Deus. E veio salvar a todos os homens. Mas alguns não querem salvação. Alguns querem, irmãos, fazer da igreja cristã um clube social ou um segmento religioso para dizer que ele é de Deus, que ele não é do demônio, que ele não é do diabo. Não, eu sou crente da Igreja Batista, eu sou crente da Assembleia de Deus, eu sou crente presbitério. Você pode ser crente em quem for, você tem que ser crente em Jesus e na palavra, porque não é o nome da placa da denominação que vai te levar para o céu, não. Amém, Jesus. Quem vai te levar para o céu é Cristo Jesus, o Senhor, se tu honrá-lo e respeitá-lo e segui-lo e servi-lo. Continua aí no texto, capítulo 10, verso 27. Vou repetir o verso 26 para a gente dar sequência. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Vê. Aí a pessoa brinca. Não, agora eu vou fazer a minha penitência para receber o perdão dos meus pecados. Vou fazer voto a Santa Maria, a São José, a Santo Antônio e a Santa Catarina e a tanto de santo. O texto bíblico está claro. Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. E o texto sagrado é bem claro quando diz: quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Ora, vê bem, verso 28 do capítulo 10 de Hebreus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Espírito, ele insultou, profanou o sangue de Jesus, insultou o Espírito Santo de Deus, que manifestou a graça de Deus em Cristo Jesus. Porquanto nós conhecemos aquele que lhe declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Não é sobre o povo do mundo, não.
Sobre o povo do mundo ele vai trazer o juízo final, mas sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa carta aqui não foi para ímpio, não foi para ingrato, não, foi para crente. 1 de Pedro, vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17 e 18. 1 de Pedro 4, 17 e 18, diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Não é pela casa do ímpio, é pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, comigo e com vocês, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? Verso 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aqui está dizendo que o justo se salva com facilidade? Com dificuldade. Está escrito assim ou não está? Não. Tem uma, eu não quero citar a denominação, mas irmãos, a gente está na graça, a hipergraça de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre, ninguém perde salvação. Se eu sou eleito de Deus, eu posso pecar como for, posso estar onde está. Jesus voltar, eu subo. Vai nessa. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E como eu disse no começo, o diabo não tem medo de pregador, de cantor, de pastor. Não. Você pode pegar teu telhado e voar, mas se não for santo, não verá o Senhor. É um requisito, irmãos. Porque nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. E quando a gente não honra isso, a gente está pisando. E sobre ele está uma horrível expectação de terror sobre a pessoa que assim faz. E quantas vezes, né? A gente conhece alguém, um parente, um irmão, um filho, um primo, um pai, uma mãe. Ore pelo meu pai, que foi que ele era crente, mas agora se afastou e entrou na UTI para Jesus ter misericórdia. Não, meu filho, aquilo ali é juízo, justiça de Deus sendo executada. Ele pisou sobre o sangue, ele profanou a graça de Deus. Deixa Deus executar. Tem oração que Deus fica assim, ó, só que ele não é morto, ele não é surdo, como diz Isaías 60, Isaías 59, que diga que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que ele não possa ouvir, mas o que faz separação entre Deus e vós são os vossos pecados. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou ouvindo tudo que tu está me pedindo, mas eu não vou te atender. Eu não vou te responder, porque tu profana o meu nome, tu pisa no meu sangue, tu quebrou a aliança que eu fiz contigo, tu rasgou o compromisso que tinha contigo, e agora tu está clamando a mim, como a gente leu em Provérbios 20, capítulo 1, verso 22 até o 35. Agora vai clamar, ele disse: eu não vou te atender. Você já notou que tem pessoas que você ora e Deus não responde sobre ele? Já perceberam isso? Já. Pronto.
Para você saber, porque até hoje você tem orado e Deus não tem respondido. Eu não sei para quem é aqui essa palavra. Você tem orado, ora, e aquela pessoa continua de pior para pior. E você, meu Deus, o que é que está? Você não está ouvindo? Deus está, eu estou te ouvindo. Mas eu não posso te responder, porque tu não sabe como está o coração do outro, o que ele está, como ele está diante de mim. Porque tu vê por fora e eu vejo por dentro. É forte, irmão, mas é uma realidade. As pessoas se perdem, parece que quando chega o dia de um feriado, de uma festa, o que for, parece que o povo esquece de Deus. Se é final de ano, é por causa de roupa, de sapato. Se é qualquer outra coisa, não, porque vai feriado. Eu quero saber de feriado, eu quero saber de Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que focar em Cristo. O que a Bíblia manda a gente fazer é trabalhar, cuidar da casa, cuidar da mulher, dos filhos, mas honrando a Deus. O povo está se perdendo por causa de qualquer coisa. Aí eu pergunto a vocês, convém ao cristão participar de carnaval? Sim ou não? Não. Convém? Não. Não convém. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, verso 15 e 16. Tudo que há no mundo passa, isso um dia vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Aleluia. Irmãos, olha, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Visto que hoje, irmãos, até o presente momento, essas festas da carne trazem consequências físicas, morais e espirituais degradantes. Meu conselho é: não convém ao crente participar dessas festividades. Não nos convém. Não pertence a mim nem a você. Nós estamos no mundo por necessidade, mas nós não somos do mundo. Glória a Deus, aleluia. Não somos do mundo. Para a gente finalizar, Judas, livro de Judas, aquele que fica coladinho com o Apocalipse. Versículo 12 ao versículo 16. Essas pessoas que participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, quanto a esses, que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de
todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Judas está falando aqui de dois tipos de pessoas: dos que são realmente incrédulos e dos que se dizem crentes e estão no nosso meio. Inclusive ele cita pastores. Veja aí o versículo 12. Essas pessoas que participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores, olha, que apacentam a si mesmos. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, ou seja, qualquer hora vai ter um culto ali, eu vou lá, eu vou me apresentar. Sou pastor, está aqui minha carteirinha. Aí a gente educadamente recebe, não, fica aqui à vontade, vai ter hoje encerramento da festividade das irmãs, o senhor fica aqui para lanchar com a gente. A gente é educado, mas o coração só Deus é quem sabe quem é quem. Só Deus é quem conhece. Por isso que quando chega qualquer pessoa que a gente recebe, trata bem. Mas não damos a oportunidade. Eu não conheço. Eu prefiro ouvir os da minha casa. Eu prefiro ouvir meus diáconos, minhas diaconisas, meus líderes de departamento. Quando eu trago Silvio, eu trago alguém de fora, eu trago porque eu conheço a pessoa. Eu não trago bagulho para aqui não. É verdade. Quando eu disser a você, vou trazer fulano de tal, pode confiar. Se eu descobrir depois que o cabo é petista, nunca mais ele bota o pé aqui. Para pregar, não. Aqui não. Porque não tem relação com Deus, não tem relação com a Bíblia. É incompatível. É incompatível. Então, que Deus nos abençoe. Que vocês meditem, guardem esta palavra. Reflitam. E se tiver alguma dúvida, assista em casa. Que você vai ser postado no canal. Assista os vídeos anteriores. Siga a sequência para entender todo o assunto. Para que você memorize. E tenha na sua mente guardada a palavra de Deus. Porque você é um alvo do inimigo. E somente Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue, e o Espírito Santo agindo em nós, é que nos permanece, nos dá força para estar de pé. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glorificado seja Deus por tudo que Ele fez. No dia de ontem e no dia de hoje. Nós tivemos ontem um dia maravilhoso, abençoadíssimo pela presença de Deus. Não é? Com as orações que tivemos pela manhã, à tarde tivemos a tela crente. Meus créditos acabaram, mas a gente assistiu até o fim. Amém. Aqui o filme, não é? Deixados para trás. E a gente vê a realidade das coisas. A gente